Boa noite, dia 21 de maio, sexta-feira, não, quinta-feira. Quinta-feira. Véspera de sexta. Véspera de sexta, obrigado, Oswaldo. Oswaldo, como sempre, rematando no peito e pima na gorduchinha, direto pro gol. Impressionante, o cara tá atento ali, rapaz, ali no 0.1, impressionante. Então é o seguinte, a gente hoje está aqui para a terceira oficina local do Giri Souza, diretamente lá do sul do país. Ele agora está com o codinome Azul. Muito bonito, hein? Azul. Gostei, vou chamar você de Azul, cara. Azul, tá bonito, Azul. E tá combinando com tudo. Com o cenário, tá meio azul. Tá combinando mesmo, cara. E hoje teremos aí também a presença da Alcineide, diretamente de Manaus, na Amazônia. Muito bom contar com a Alcineide sempre. Maravilha. Manaus. E quem vai chegar na área também vai ser a Maia. E eu soube diretamente do interior de Minas Gerais, Lidiane vai estar com a gente. Olha que legal. Então, assim, a gente vai ter uma galera chegando daqui a pouco aí, mas vamos começar, senão começa a ficar tarde, né? Gente, é o seguinte. Hoje eu não vou fazer muita contextualização, nós vamos direto ao assunto. Mas a única coisa que eu vou falar é o seguinte. Eu convido o Oswaldo, convido a Alcineide, convido a Lidiane, que vai chegar aí, a dar uma assistida. Olha, esse clima ficou bom, hein? Clima de exploração, gostei disso aí. Não, ficou maneiro. Não, cara. Pô, tá show de bola, velho. Aí, assim, então eu convido a dar uma assistida antes, a dar uma assistida depois, quer dizer, antes não tá. Dar uma assistida depois a primeira e a segunda oficina local, porque aí você vai conseguir pegar realmente o Zeitgeist da parada, o espírito, né? O espírito do tempo da parada, assim, que é muito sensacional, entendeu? Mas hoje aqui, independentemente se você estava junto, se você já assistiu, já conferiu, dá para sincar do mesmo jeito, dá para chegar, dá para colar do mesmo jeito, porque é tudo sempre muito fresco. Não é, Gili? É tudo sempre muito fresco. Sim. Ao vivo e a cores. A gente cozinha a coisa na hora. Chegou ali na hora, você bota seu tempero, bota seu legume, e chegou a Lica linda de viver. Olha só, cara, essa mulher tá arrasando, cara. Aí, ó, olha que coisa linda. Impressionante, cara. Como essa mulher é bonita. É impressionante. Ó, não vai ficar vermelha, não. Hein? Não vai ficar vermelha, não. Só um pouquinho. Saudade. Ó, hoje você vai ter muito que explorar aqui com a gente. Você tem muita coisa para falar nesse sentido. Tenho certeza, assim, absoluta. Então, a gente já vai cair dentro. A gente hoje vai fazer uma exploração. A primeira exploração que a gente vai fazer, por entre nós, literalmente, a gente já começou a ensaiar isso aí, né, Gíria? Na oficina local da semana anterior, da semana passada. Não, anterior. Mas hoje nós vamos fazer isso com mais intensidade, né? A gente vai descobrir que laços são esses que existem entre a gente e entre aqueles que a gente considera família e outros que a gente até não enxerga como família, mas é família também, quer dizer, tem aquela consanguinidade, para a gente sentir isso de perto e como isso está mexendo nas nossas entranhas, né? Travou. Né? Travou? E agora? Voltou? Voltou? Voltou, travou? Voltou, travou? Não, agora deu para ouvir. Então como a genealogia mexe com as nossas entranhas, né? Então a gente vai sentir isso agora, hoje, muito vivo, porque nós vamos ter assim a facilitação, né? Nós vamos ter essa facilitação que o Giri faz de forma tão mágica, né? Com o tapete vermelho. Cadê o tapete vermelho, cara? Cadê o tapete vermelho? Cadê o tapete? Ele vai mostrar o tapete vermelho aí, ó, daqui a pouquinho. Então vamos nessa. Gente, sem mais delongas, vamos cair nessa. Gili, aí, ó, ele mostrou. Ó. Falei? Uou! Garoto. Aí agora as pessoas vão querer saber que tapete vermelho. Começando hoje com o tapete vermelho. Então, as pessoas vão querer saber azul, começando com o tapete vermelho. Opa! O azul que não é azul. Foi spoiler. Gostei do filtro do Oswaldo. Vamos nessa! Manda ver, meu querido! Então, vamos nessa.
Então, a primeira questão que eu vou trazer é quando a Maia falou da edição de imagem, né? A ideia de edição de imagem e o ato. Lembra que eu tinha falado de um ato sobre o nome? De a gente criar um ato, né? Sobre o nome nosso mesmo. Aí eu fiz o exercício. E aí eu peguei, entre tantas coisas que eu fui pensando, eu peguei o meu nome e botei do avesso. Tum, de trás para frente. E aí Giliard de Souza ficou Azuos ED, Dry League. Aí eu peguei ali a primeira parte, azul. Que não é azul, né? Mas é azul. Aí hoje, nessa live, eu sou como codinome azul. Para ver o que esse nome que estava no meu nome, que eu não sabia, tem para mim. Podemos já fazer então, esse é o primeiro ato. Acho que essa é a primeira exploração que nós vamos fazer hoje aqui ao vivo e a cores. Então, fala de novo devagarzinho como é que você fez isso para a Vânia fazer, para o Oswaldo fazer, para a Lica fazer e para a Alcineide fazer. Vai lá, manda. A parada foi assim, primeiro, era um ato com o nome. E esse foi o ato que eu criei, né? Pode ser qualquer outro ato, mas esse é o ato que eu vou dizer o que eu fiz. Sei lá, poderia criar uma peça, um acróstico com o nome, eu não criar nada, né? Mas aí eu fiz o seguinte, eu peguei o meu nome e coloquei do avesso, entende? Giliard de Souza, aí eu peguei a última letra lá e coloquei do avesso. Então, gente, vamos fazer isso. E assim, se gostaram da ideia de botar do avesso, enquanto o pessoal vai colocando, eu vou contar uma história, tá bom? Que eu lembrei agora. Eu nem tinha pensado nela, mas eu lembrei. Todo mundo colocando do avesso aí, galera, colocando do avesso. Vamos ver o que tem para nós no avesso, que é nosso, né? É o meu nome, estava lá no meu nome isso, né? E eu não sabia. Lica, é só escrever o nome ao avesso. Conta que existia. Sim, é só inverter. Eu posso pegar parte do meu nome, eu posso misturar, como é que é isso? Do jeito que tu quiser. Veja o que tu tem aí pro teu nome, para ti. Que te agrada. Esse aí foi só um pedacinho do nome. Eu gostei. Azul. Pronto. Eu gostei do filtro do Oswaldo também. Viu? E aí, então, eu vou contar uma história sobre isso. Eu nem tinha pensado em contar essa história, né? Sobre o avesso. Conta-se que num reino tão distante, né? Lá na Idade Média, o rei recebeu um cavalo. Um cavalo que ele era muito especial. E ele tinha uma pelagem muito bonita, era um cavalo refinado. E como ele tinha seus diferenciais, ele já começava pela própria alimentação dele. Ele só se alimentava de ouro, né? Então, na hora da alimentação do cavalo, que só comia ouro, né? O rei chamava o secretário lá, o tesoureiro, né? É assim que se fala. Chamava o tesoureiro real e vinha se trazer dos cofres reais a quantidade de alimentação do cavalo. Se dava o ouro para o cavalo comer. E aí esse cavalo se alimentava de ouro e o tesoureiro esperava para ver se do outro lado o ouro saía para devolver para o tesouro. Não saía ouro, só saía o estrume habitual. E aí o rei foi dando ouro, os cofres reais foram diminuindo, ele precisou aumentar o imposto e mais ouro, o povo foi ficando pobre, muito pobre, mais ouro para o cavalo comer, e o tesoureiro real sempre verificava e só saía bosta do cavalo. O cavalo comia ouro e saía bosta. Muito bem, até que um dado dia ele chamou um habilidoso... como é que eu vou... Quem é uma pessoa que cuida de cavalo, como é que se chama? Alguém faz ideia? Um cocheiro. Pode ser, um cocheiro veterinário. Aí chamou o cocheiro veterinário especializado em cavalos que comia ouro. E aí ele chegou para o rei, olha, eu posso resolver... E o rei chegou para ele e disse assim, olha, a questão é a seguinte, eu tenho esse cavalo, ele é maravilhoso, lindo, porém, os cofres reais já estão escassos, o povo está pobre,
e não temos mais ouro para dar. Ele disse, já vou resolver essa questão. Aí, esse cocheiro veterinário, que era muito baixinho, né? Ele era bem baixinho, pediu uma escadinha e o auxiliar dele, que era alto, né? Colocou ele dentro da boca do cavalo, foi lá com o braço dele, levou o veterinário lá dentro, enfiou lá dentro da boca do cavalo, por dentro segurou na cola do cavalo, e aí o auxiliar dele puxou. E aí botou o cavalo do avesso. Aí o cavalo ficou do avesso. E aí começaram, aí o veterinário cocheiro disse para eles, ó, vocês pegam agora e alimentam esse cavalo com bosta. Ok, vamos alimentar ele com bosta. Começaram a dar bosta pro cavalo e o cavalo começou a cagar ouro, né? Olha, não sei outro vocabulário. E aí foram dando bosta pro cavalo e ele foi derrubando ouro. E os cofres reais foram enchendo, desbordaram um tanto que, muito mais do que se tinha antes. E aí foi dado ouro para o povo, e muito ouro, e aquele povo já estava muito rico. Mas o rei começou a ficar triste, porque o cavalo, ele dava ouro, mas ele ficou muito feio. Imagina um cavalo do avesso, gente. O cavalo do avesso deve ser horrível, né? E aí ele ficou triste, ele disse, eu não quero, tá um povo rico, meus cofres estão cheios, mas é muito feio esse cavalo. Manda matar esse cavalo. Mandaram matar o cavalo. Passou-se alguns anos e esse rei recebeu um presente de um outro rei tão distante. E era um cavalo especial com uma pelagem muito bonita. E ele tinha... Mas só que ele tinha uma questão, ele comia somente um tipo de alimento. Ele se alimentava de diamantes. Achei o meu nome! Caguei ouro e diamante. Mas, enfim, aqui, ó. Suzarbor. Suzarbor. Se alguém conseguir falar esse nome, caga ouro também. Vai lá. Suzarbor. Parece um nome de mago. Ani, o da Vânia. Vamos ver se mais alguém fez o exercício. Tem a ver com o seu nome, de alguma forma. A Maia tem duas Maia aqui. Qual que é a Maia oficial daquelas duas? Muito bem, continuando. Alguém que não conseguiu colocar, quer falar o que descobriu no seu nome aí? Odlavson. Como? Odlavson. Parece aqueles dançarinos de música bem... Aquelas músicas que tem no Nordeste, sabe? Toca na praia. Então, enquanto eu e o... Olha, eu não sei quem é que está com o microfone aberto aí, mas está difícil o entendimento, viu? Enquanto eu e o Oswaldo conversávamos, eu puxei o tarô para que a gente não estagnasse, né? Porque eu dessa vez já tinha pensado algumas perspectivas para falar, mas eu não queria estagnar a forma de trazer essas abordagens, né? Então, aí o que eu... Aí eu puxei o tarô e saíram 3 cartas para 3 perspectivas, que era essa primeira edição de imagem, né? Que eu peguei aqui, ó, o Papa, a carta do Papa, que é aquele que vem com o discurso, né? Então, eu apresentei o meu nome. E aí veio essa... E foi isso que aconteceu aí que vocês viram. Veio essa historinha aí do cavalo e tal, né? A segunda parte, eu me proponho... que eu tinha falado da genealogia do começo. E o Vini da última vez, desculpa, o Zarbot,
Ele, na última vez, tinha falado, não sei se por engano, de propósito, ele falou genealogia dos acontecimentos. Eu gostei dessa ideia, né? Dos acontecimentos, né? Quando algo se torna emergente, né? Quando algo solta, né, aos olhos da gente, né? E aí me aparece o quê? Aqui como carta para esse período. Aparece o dependurado, né? O dependurado é aquele que medita só, né? Veja que tem uma árvore nos dois lados dele, ele rompe com a árvore genealógica dele, ó. Tem vários galinhos, dá para ver aí? Tem vários galinhos de volta. E ele rompe com essas árvores genealógicas, a paterna e a materna, e se coloca em meditação. Ele está de cabeça para baixo meditando, né? Então seria o que eu trago como perspectiva para essa genealogia dos acontecimentos. E uma última parte que eu queria trazer de volta aqui, que a gente trouxe, que foi uma fala que o Vini também usou, que era metafísica dos locais. Metafísica dos lugares. Metafísica dos lugares. E aí apareceu o imperador aqui, ó, para essa proposta, né? A metafísica dos lugares. O imperador, que é aquele que é o número 4, que representa a estrutura, né? Ele está muito bem estruturado, coroado, com seu cetro e sentado em cima da sua intuição. Muito bem. Cara, isso é sensacional, Gil. Caraca, não, Legal. Eu acho melhor, desculpa, eu sei que, enfim, como tudo aqui vai no calor do momento, eu acho melhor você reapresentar essas cartas. Por quê? Porque a metafísica, ela tem sempre no mínimo, uma bidimensionalidade, uma dupla dimensionalidade. Então, assim, exatamente. E como a metafísica está reinando aqui, a gente está se apresentando duplamente, como Vini, como Suzabor, como Anne, como Avlis, né? Enfim, como Yang. Olha que interessante, Yang. Alcineide Yang. Que lindo isso. Seria legal você apresentar novamente. Oswaldo, bota seu nome aí, cara, para a gente poder falar seu nome na outra dimensão, cara. Na outra dimensão. Então, seria legal você apresentar novamente para a gente ouvir, escutar, fazer uma escuta empática dessa vez. Porque a gente agora ouviu com os ouvidos da surpresa. Seria legal agora a gente ouvir com os ouvidos da absorção, da empatia. Ouvido da surpresa, então tá bom. Então, como é ouvido da surpresa, eu já falei o que eu penso de cada carta. Agora, a minha proposta é não ficar... a sugestão é assim, olhar para a carta e não ficar vendo significado. Me diz o que tem no desenho. Ou nos diz o que tem no desenho. Então, eu vou mostrar a primeira carta e alguém que se sentir aí só descreve a carta. E a partir disso, só descreve a carta. Eu vou trazer as 3 cartas. É a minha proposta. Alguém quer descrever a primeira carta? Vou falar o que eu consigo ver. Isso. Bom, estou vendo 2 pessoas. Não dá para ver se é homem ou mulher daqui onde eu estou. Parecem os da esquerda um homem e da direita uma pessoa menor. Não sei se parece uma pessoa mais franzina. Eles estão entrelaçados, olhando um para o outro. Fantástico. A da esquerda está em pé e o da direita está sentado. E estão assim estão olhando para o outro com muita atenção, um para o outro. É isso que eu percebo. Maravilhoso. Essa é a carta do Papa, tá? E adorei a sua descrição. Depois nós desenvolvemos. Mas o legal de não ver direito também tem informações assim muito legais. Como aqui a gente está sustentando o campo junto sobre nós, né?
Mas no caso, principalmente sobre você que descreveu a carta, tá? Deixa eu ver se eu falo. Então, o Papa é aquele que está coroado 3 vezes, né? Ele tem 3 coroas e ele é o chefe, né? Ele é aquele é o falador, né? É o que pronuncia. Como você falou que tem uma pessoa menor que eles estão abraçados, mas ela está abaixo, né? Submissa. Essa pessoa é aquela que ouve o Papa, né? Talvez tenha uma veneração aí, ó. Eu vou aproximar a carta e você vai perceber a carta diferente, quer ver? Espera aí, deixa eu botar aqui. Ó, só um detalhezinho. Continua vendo as 2 pessoas? Vou aproximar mais um pouquinho. Vamos ver se vai dar para ver. Né? Agora que aproximou, parece um objeto, na verdade. Na verdade, parece o braço esquerdo dele e ele está pegando o objeto. Na verdade, Sim, esse é... pensei que fosse pessoa, é o braço esquerdo dele e ele pega o objeto. É isso. Interessante. Quem manda é o braço direito, né? Lembra que antigamente a gente se ensinava no colégio que não podia escrever com a mão esquerda e tal, né? E você tinha dado essa mão esquerda como sendo essa pessoa que estava abaixo desse outro, né? Não era outra pessoa, era abaixo? Assim, porque tá invertido, olhando nessa posição. Eu tô, tô tentando ver que tá. Eu tô olhando de frente. Sim. Seria uma pessoa realmente o braço esquerdo dele, é isso mesmo, a pessoa mais franzina. Isso. Mas assim, ó, faz todo sentido isso que tu falou, inclusive a ver com a carta, tá? Isso é magnífico. É interessante a gente olhar a carta em si, às vezes, né? Ela traz informações sobre a gente, no caso aqui, sobre o campo, né? Agora eu vou trazer uma outra carta e vamos ver se a Vânia quiser, ou outra pessoa também, se sentir a segunda carta, que é do dependurado. Então, quem topar fazer, seria legal falar, primeiro, antes de falar, de escrever, se apresentar. Me chamo Ani, me chamo Odislavs, me chamo Avelis, e assim vejo essa carta. Gostei. Então, vou descrever, então. Me chamo Avelis e vou descrever essa carta, então. Eu vejo um homem, né, dependurado, e parece que ele está sendo carregado por uma estrutura. Deixa eu ver o que mais. Aí ele meio que tá. Eu vejo como ele estivesse tranquilo, porque ele tá fazendo um 4 com. Ele tá de cabeça para baixo, mas tá fazendo um 4 com a perna, né? Tá com a perna dobrada. E parece que a cabeça dele, ela meio que. Ela tá numa almofada, é isso? É do jeito que tu quiser, não tem certo e não tem errado. Parece que a cabeça tá numa almofada. E deixa eu ver. É os galhos secos. Parece que alguém tirou uns galhos e fez uma estrutura e pendurou ele e colocou ele na cabeça com uma almofada. Gente, eu vou descrever isso bem doido. Acho que eu não consigo ver mais nada. Deixa eu ver. Ó, vou aproximar. Vamos ver. Aí eu vou fazer um scanner aqui, já que não cabe a imagem. Ah, cabe assim, ué, de atravessado cabe.
Peraí. Mas um scanner eu acho que é melhor, assim, para ir vendo por parte. Tá. É que minha tá bem ruim aqui. Ó, a cabecinha dele ali, ó. Parece que é outras cabeças, não. A linguinha pra fora, Isso. o olhinho fazendo assim, ó. O olho vesgo. Parece que ele tá se divertindo aí nessa posição. E com roupas como se ele fosse um bobo da corte. É isso. Eu não tô conseguindo enxergar bem. Uau. Essa carta ela foi tirada para a ideia de genealogia do acontecimento, né? Que acontecimento eu entendo assim, quando algo se torna emergente, né, importante. Então tu veja que uma coisa que você falou é que ele está sendo carregado, né? E a gente, em alguns momentos, na inconsciência do sistema familiar e nosso, a gente também é carregado, né? E muito tranquilo, às vezes a gente fica. Inconscientemente, a gente está achando que está fazendo um ato nosso e a gente é carregado. Carregado, confortável na sua almofadinha, com a perninha cruzada. E quando você vê, você está sendo todo engolido e não sabe mais quem é você ou quem é o sistema familiar. Podemos ir para a próxima carta? Agora, deixa eu ver aqui. Lembrando que quem for descrever apresenta o seu nome na outra dimensão, né? O seu codinome na outra dimensão e faz a descrição. Isso. Yang vai falar, Yang? A menina colocava, e aí... O Dlavs? Eu me chamo Yang, e assim eu vejo essa carta como um homem que toma decisões e ele está conectado com o mundo material, e ele toma decisões racionais. Ele dá preferência a decisões racionais. Ele tem um brasão. Tá. Significa que ele tem uma origem, ele está consciente dessas origens, mas agora ele toma as decisões. E como descrição da imagem, assim, se você abstrair o significado e dizer, aqui tem uma coroa, tem um rosto, ele está sentado. Eu vejo um homem que está muito bem vestido, que está com um olhar muito, muito direcionado, e as mãos dele e o olhar estão direcionados para o mesmo lugar. E ele está tomando a decisão de estar com uma perna só. Gostei da ideia da perna só. Precisa do scanner? Vamos passar sensacional, Yang, sensacional. Tomando a decisão de ficar numa perna só. Cara, vocês têm noção do que maravilha! Caraca, Yang, mandou muito bem. Olha, só explicando para Maia. Maia, pega seu nome todo por extenso, meu amor.
inverte ele, como se fosse espelhamento dele. Quando a gente faz o espelhamento, a gente acessa uma outra dimensão. Ele é o contrário. Aí você pega partes dele, junta, e você consegue ter... Você mesmo vai sentir qual é o seu nome nesse espelhamento, nessa outra dimensão. Mas, Yang, você foi Flórida, hein? Cacete. Meng, é maravilhoso. Enquanto a abóbora tá assando, hein? Enquanto a abóbora tá assando. Veja, esse aqui é a metafísica do lugar, né? Então, você falou que ele está decidido, ele tem uma origem, ele tem consciência das origens dele, e ele escolhe esse lugar para morar, né? E fica do pessoal, não, né? Maravilhoso! Então, vou tirar agora. Ó, ele tá indo para o lugar dele. É isso aí, gente. Maravilha. Então, nessa genealogia dos acontecimentos, eu acho que já é isso, né? Tem mais alguma coisa para ser dita, gente? Eu acho que é isso aí, né? Esse momento fantástico de possibilidades, que ele só pode ocorrer quando a gente está perto, né? Para se conectar, quando a gente tem maior consciência da corporeidade da gente, a gente está conectado com esse calor ou com esse frio, com os pés descalços ou não, sobre esse lugar de origem, né? A meditação, né? E cuidar com as alturas ali também, né? Do Papa, né? Às vezes, que altura eu me coloco e que altura me colocam, né? E quando algo passa a se tornar um acontecimento, né? Por exemplo, teve um caso uma vez, eu não vou entrar no caso direitinho, senão vai dar polêmica, mas tem coisas que a gente vai observar na história, que as pessoas dizem que são históricas, e aí vem o outro de fora, algo se torna uma questão, né? Se torna uma questão, um conflito, pode ser algo bom ou ruim. Por exemplo, essa pandemia, né? Como é que eu poderia trazer essa pandemia como exemplo para não fazer... De nós que estamos aqui, nessa existência agora, seres humanos, ninguém vivenciou uma pandemia dessa forma, né? Então, ela não era questão, né? Ela não se falava sobre isso, porque não se pensava nessa possibilidade. Até que ela se fez, né? E ela está aqui, ela está colocada, né? Então, eu penso que a genealogia dos acontecimentos, a partir do que eu tenho de leitura de Foucault, mas com Foucault, sem Foucault, tá? Estou criando aqui, né? É quando algo se torna emergente, quando algo se torna uma questão, né? E essa questão também pode ser lá familiar, genealógica, né? Nunca foi questão, algo aconteceu quando, de repente... cabum, né? Aquilo vira uma questão, né? Quando datas convergem, como é que eu vou falar? Quando mortes e nascimentos acontecem em datas semelhantes eu vou parar por aqui, porque senão eu vou avançar camadas que eu não quero avançar agora, tá? Eu queria entrar, então, até que eu consiga arrumar informações dentro de mim. Se alguém quer falar sobre genealogia do acontecimento, antes que eu avance para outra questão? O que você entende sobre isso?
uma pequena lacuna, porque me lembrou de alguma coisa muito íntima que aconteceu comigo, que você não vai avançar agora, mas que aconteceu com a minha família, né? Você falou em datas tipo nascimento e morte, né? Uma interligação nisso. E assim, o meu marido, né? Já falecido, ele faleceu na data do aniversário do meu filho e no mês do meu aniversário. E ele tinha uma relação muito próxima, então, assim, eu entendi isso como uma forma de mostrar o quanto ele estava ligado com nós dois. Só isso, você pode continuar do ponto que você parou. O que eu tenho para dizer é que tu já acessou a informação, tu já criou um significado, é bastante coisa, né? Ok. Eu vou dar o teu é um exemplo lindo, né? Eu vou contar um que não é tão bonito, tá? Teve uma parente da minha família, de outras gerações, isso é uma história antiga que eu fui descobrir, e ela teve... Bom, a gente sabe que a questão... Ai, que interessante, ó, de novo aqui o Papa, né? Esse casal, interessante, o casal, né? Um que está mais acima, outro mais abaixo, é a história que eu vou contar agora. E acontecia o seguinte, esse marido e essa mulher se casaram, esse marido era muito negligente em relação à esposa e os filhos, eles tiveram junto, acho que foram 10 filhos, e 8 vingaram, todos homens. Mesmo os que faleceram também eram homens. As 10 crianças eram homens. E um dado dia ela ficou grávida novamente. Era uma gravidez de risco, muito risco. Isso é lá do final do século XIX, essa história. Mas é forte assim para a minha família ainda hoje. E aí ela ficou grávida de novo e era uma... Não, aí era uma menina, já falei. Era uma menina, claro que não se sabia que era uma menina, né? Século XIX, final do século XIX, mas ela estava grávida. O marido estava na casa de um compadre, enquanto ela estava nas contrações de parto. Eles moravam num lugar que ele poderia levar para um local de acesso de saúde, por exemplo, um hospital, que não era coisa para qualquer um naquela época. Ele poderia ter feito isso. Um filho, criança, foi chamar esse pai na casa do compadre e esse marido disse, não, a parceira ela dá conta. Ele disse, pai, a mãe está passando mal. Venha acudir ela precisa ir para o hospital. Nada, todos vocês nasceram com parceira, está tudo bem. A hora que a criança nascer, tu me avisa. O que aconteceu? Morreu ela e a menina, depois de 10 filhos homens, 2 que não se vingaram, morreu ela e a menina, na data do casamento dos 2. Eu entendo assim, eu contando a história já cria um significado entre si, né? Mas vamos fazer de conta que esse marido levou para o hospital e que essa mulher tivesse sobrevivido com a filha. Nascido a menina no dia do casamento. Eu entenderia, se tivesse essa nova história, que eles estavam dando um novo ar, uma possibilidade de renovação para esse casamento. E não foi o que aconteceu. Ou de honrar o feminino também nessa família, né? Sim. E o que me pega é a energia feminina, né? A morte da energia feminina ali, para ele, ele não parece que não se conectava com isso, né? Que é a delicadeza, o cuidado, né? Então, o que morreu foi o feminino, né? Foi o feminino.
Então, bom, Ulayan, olha só que nome diferente, né? Lembra um nome oriental. Zabene. Eu acho que a gente pode avançar para metafísica dos lugares. Bom, essa daqui foi essa almofadinha, né? Confortável, que é a genealogia dos acontecimentos, quando algo se torna emergente, importante, né? Esse rompimento com essa árvore genealógica para a gente se reconectar, né? Para a gente meditar em si mesmo. Mas mesmo assim, a gente pode ser carregado, né? Como diz, deixa eu ver qual é o nome da... Áviles, como disse Áviles, né? Eu acho que essa meditação é importante para a gente ter... A gente é carregado por um monte de coisa, mas ter consciência disso, né? Tá confortável, inclusive, né? Alguém quer trazer mais alguma abordagem? A gente pode avançar para metafísica dos lugares. Eu tenho uma perspectiva para compartilhar, como eu vejo a genealogia dos acontecimentos. A genealogia dos acontecimentos, na minha perspectiva, e dentro do contexto que nós estamos explorando e conversando aqui, ela é cosmológica, né? Ela tem um ethos cósmico, né? Então, no meu entendimento, ela não diz respeito aos fatos em si das coisas que a gente data, conceitua e entende como sendo a tradução da realidade. Então, a genealogia do acontecimento é alguma coisa que está numa outra linguagem, que a gente só acessa através de uma compreensão que não se coloca em palavras, talvez em imagens, né? E eu acho que imagens ou fenômenos, eu acho que é a palavra correta, fenômenos que a gente não consegue compreender no âmbito da racionalidade, né? E aí voltamos às cartas, né? Você expôs. E aí me lembro do que Yang falou, né? Da gente tentar se suportar numa perna só, né? Fazer todo o esforço para suportar o peso da sua existência numa perna só, se agarrando à materialidade e se valendo da sua suposta tradição, né? E aí ao contrário, essas cartas, elas são um espelhamento uma da outra, né? São cartas que se autoespelham. E aí isso me lembrou, para dar um sabor mais cósmico aqui, a um berçário de estrelas, né? E o que eu vou fazer com vocês é compartilhar o momento do nascimento e morte, né? Dessas duas cartas aí, desses dois significados dos acontecimentos, como são coisas que são entre caminhos, né? No tecimento cósmico. O que termina e o que nasce e o que termina. E aí eu vou compartilhar isso aqui, que me inspirou bastante essa fala, né? Do berçário da nebulosa de Órion.
tudo que vocês estão vendo em torno aí são as possibilidades do entre caminhos, dos por-entres, entre a morte e a vida. E o que vocês estão vendo, aonde a câmera está indo, é onde tem o nascimento das estrelas, né? Que são as conjunções de quem morre e de quem nasce. É isso, gente, que eu tinha para compartilhar. Metafísica. Ah, não sei. Alguém quer falar mais alguma coisa relacionada à genealogia dos acontecimentos? Essa imagem que o Vini trouxe para nós, esse universo de possibilidades, né? De um berçário. Esse berçário cósmico, né? Ah, sei, assim, que há uma beleza em tudo, né? Que tudo isso faz parte, né? Tanto a vida quanto a morte são juntas, né? E se completam. Foi isso que me passou. Outra coisa que me veio também naquela imagem é a ressignificação das coisas também, né? Porque as possibilidades, elas são inúmeras, né? E o que vem trazer ali né, dessa energia cósmica, né? Esses lugares que não é só esse espaço para além daqui, né? Que é aqui, mas a significação e a ressignificação desse olhar, né? Eu não tenho dúvida que cada um que observa essa imagem tem uma visão diferente e cada um que ouve o relato de cada um de nós ouve diferente do que eu acredito que eu falei, né? De que cada um que falou. Eu acredito que agora é a hora da metafísica dos lugares. Eu me lembrei, para falar da metafísica dos lugares, do Gilberto. É Gilberto aquele que trabalha com as funks, que vem naquela exploração sobre as funks? Ou é Gilson? Juliano. Não o Juliano, aquele que é do litoral de São Paulo, aquele senhor. Ah, Geraldo. O Geraldo. E aí o Geraldo ele sempre traz aquela abordagem de aí tem todas aquelas falas, né, técnicas que a gente utiliza e é do comum. Tá, e como é que eu vou falar que tem proteína lá na comunidade, né? Aí ele diz que tem substância. Como é que é um... Aí ele vai falar, eu não lembro de todos os exemplos, mas ele vai falar que afina o sangue, que, sei lá, ele traz as abordagens da comunidade. Aí o que me veio agora também como é que eu diria lá na comunidade metafísica? Como é que eu explicaria lá na comunidade o que é metafísica? Ah, tá. Você está querendo trazer em outras palavras para que se entenda melhor o que é isso, né? Isso, Uhum. Então, o Layan, por favor, fale seu nome e compartilhe a sua perspectiva
Ulayan. Gostei do verbo. Não, eu acho que eu não consigo fazer. O Larian, não conseguiria fazer essa transposição. Quem consegue? Quem consegue? Eu estou perguntando porque eu não dou conta, tá? Eu sei falar, eu posso falar, metafísica seria para além do ser, para além do visível, do vivido, né? Seria a representação, né? Não seria isso do palpável, né? Para além do palpável. Mas como é que eu vou falar isso lá na comunidade? Azul, existe uma sinestesia muito grande na favela, nas comunidades, nas periferias, que se misturam e que, enfim, estão por entre a gente, né? E se tem um tipo de espiritualidade que conversa muito com isso, é a Umbanda, né? Maravilha! De candomblé. Adorei você pode falar, de repente, do tranca-rua, porque o tranca-rua ele tá com o braço lá em cima no metafísico, no meta e no físico. Então, acho que o tranca-rua seria uma forma de falar em metafísica, uma linguagem assim mais popular na minha perspectiva, né? Baita exemplo, hein? Vou ampliar então. Não, vamos ficar com o tranca-rua. Senhor tranca-rua, boa, gostei. É verdade, né? Ele tem material, mas ele vai para o além do físico, né? Ele permeia por vários lugares, tanto no umbral quanto nas esferas superiores, né? Ô, Vini, essa foi boa, gostei. Está sintetizado. Metafísica dos lugares. Eu me lembro que tu trouxe essa abordagem, eu fui procurar na internet o que seria metafísica, que já tinha essa terminologia, metafísica dos lugares, né? E eu vi na internet umas coisas que eu não gostei muito, não. De tipo assim, como a filosofia do Flaner. Eu achei muito fraquinho pensar metafísica dos lugares como a filosofia do Flaner. Porque o Flaner, eu acho que ele não dá conta disso que o senhor Tranca-Rua daria, né? Por exemplo, né? Dessa representação dele. De estar nesse material e nesse extrafísico e nessas várias temporalidades, né? Então, eu acho que fica muito mais interessante. E você tinha falado de metafísica dos lugares naquele momento, falando sobre as cidades medievais, da intencionalidade delas, né? E que em alguns momentos... Eu estou interpretando o que você falou, tá? Depois tu me corrige qualquer coisa. E você falou que algumas pessoas simplificam isso chamando de uma astrologia. Não era astrologia que você tinha falado, mas um esoterismo, né? Isso é um esoterismo, né? Porque cada objeto colocado intencionalmente nos seus lugares. Existe isso. Por exemplo, no Brasil colonial era muito comum, por exemplo, que a igreja matriz, que era a igreja principal, muito bem pensado o local dela, e sempre tinha a Rua da Direita. A Rua da Direita era onde viviam, sei lá, os bambambam, né? Os importantes, o senhorio, né? E era onde era o tribunal, era onde acontecia a cidade, na Rua da Direita. E não tinha a Rua da Esquerda. Se a gente for ver no italiano, por exemplo, direita, destra, esquerda, sinistra, que é do diabo, né? Então não tem a Rua da Esquerda. A esquerda mora os pobres, mora os desvalidos e não é esse lugar pensado que é pensado, na verdade, né? É pensado para não ser, né? É um lugar para quem não é, né? E nesse lugar de quem não é, existem representações, né? Por exemplo, aqui onde eu moro não é a Rua da Esquerda, mas é um bairro que ele, sei lá, eu acho que no início do século XX já tinha algumas pessoas morando aqui, tinha alguns sítiozinhos, mas ele foi se tornar bairro mesmo há 30 anos. E há uns 50 anos ele já tinha algumas casinhas aqui e tal. E
e foi loteado, foi feito um loteamento simplesmente, não teve aquele cuidado, o local da igreja matriz. A igreja matriz aqui do meu bairro, ele fica numa quadra como ficaria qualquer outra, né? É uma igreja grande, tudo, mas ela fica numa quadra. Ela poderia ser em qualquer outra quadra, né? Mas ela está naquela quadra. Muito bem. No meu bairro, não tem praça. Na verdade, tem uma coisa que faz de conta que é praça. Fizeram um ginásio de esporte na frente da igreja, aí sobrou uma calçada, aí eles criaram ali naquela meio calçada, fizeram uma pequena praça. E tem um rio aqui. O rio, ele não é limpo. Ele é um rio bastante poluído. Ele é caudaloso, ele tem bastante água. E agora que é quarentena, quando eu preciso me mover fora de casa, eu estou usando muito a beira desse rio, porque ele é assoreado e ele tem um caminho em cada lado do rio, assim. Então, como lá passa bem pouca gente, né? Eu uso aquele local que acaba sendo estratégico, assim, para não cruzar com muita gente. Claro que não vai ter carro, porque tem um rio. E o rio está muito poluído, né? E aí eu fiquei pensando nesses tempos, o que esse rio, nessa metafísica dos lugares, que é onde eu moro, o que esse rio poluído, né, que está no meu bairro, o que ele representaria para mim e para todos esses moradores? E ele é jogado muito esgoto, não tem? Então, aí ele é um rio que tem bastante água, e de cada casa que tem o seu esgoto, ele vira um afluente para esse rio. Então, o esgoto das casas, o resto, né, ele é um afluente desse rio. Olha como nós alimentamos esse rio, que seria como o sangue, né, assim, uma representação do corpo de um animal, seria assim como o sangue desse bairro, né? E ele está poluído, e todas as casas que são os afluentes jogam uma água suja nele. Aqui também nós estamos passando agora por um momento de seca, já faz um mês, assim, mais ou menos. Teve uma chuvinha rápida, assim, mas aí não vale para encher um afluente, né? E aí nós estamos com falta de água na torneira. Na torneira tem faltando água. Mas esse aí é o Rio Três Henrique, é a beira dele, então eu uso esse local assim para... Aí é um pé de limão que eu peguei umas folhinhas para fazer chá. E aí... Até me perdi. Mas aí tá faltando... Aí diz assim, tá faltando água, a gente não tem água para beber. Assim, é uma mentira, né? Olha aí quanta água tem 2 quadras da minha casa, né? Então, é muita água. Só que aí ele, não, mas a água potável. Água potável não é água potável que tem aí, mas é água. Eu tenho uma vizinha que há 50 anos atrás, ela disse que lavava roupa nesse rio. Inclusive, ele foi assoreado assim, porque ele estava dando enchente justamente por causa do lixo que tinha dentro do rio, né? Eu estou trazendo um relato, mas para a gente figurar como é que seria essa metafísica dos lugares, essa representação dos lugares em nós, né? A gente falou dessa genealogia do acontecimento, e eu precisei da ajuda de Márcio, né? Para a gente desdobrar esse assunto, porque ele é bastante delicado. E aí vem essa metafísica dos lugares. Aí corre esse rio, essa água que atravessa esse bairro, é uma água que não dá para beber. Um dia eu passei, falar em beber, eu passei com a minha sobrinha, que tem 3 anos, perto desse rio, aí ela disse assim, vamos tomar banho. Eu disse, não pode, é poluído, é sujo. Que pena. Mas quando ele ficar limpo, a gente vai poder entrar nele, né, Gili? Aí eu disse, quando ele ficar limpo, a gente pode entrar nele. Uma criança de 3 anos falou isso para mim, né? Alguém teria alguma contribuição sobre a metafísica, sobre essa minha fala, ou sobre os seus lugares, né? Sobre essa representação que vai ter em si? E assim, no meu bairro tem a minha árvore genealógica, se a gente for falar de genealogia, e tem outras árvores junto e entre. Tem gerações de pessoas que viveram aqui, tem casas aqui
de moradores de 3, 4 gerações que eu vivenciei, que eu vi essas pessoas. Né? Existe um bosque genealógico aqui que se relacionam ou negam, que a gente falou de negação em outros momentos, ou negam essas existências, né? Tem muitas cidades que os rios são canalizados. Claro, eu estou falando de uma coisa que é o rio. Quando eu vim morar aqui, que foi há uns 25 anos atrás, eu morava aqui nesse bairro, mas mais distante. Quando eu vim para essa casa, há uns 25 anos atrás, só podia construir prédiozinho até 4 andares. Agora tem prédio de 15 andares, agora pode construir. Então, de cá, o meu pôr do sol aqui no inverno é só até as 4 horas da tarde tem sol, porque os prédios tampam. E antes não tinha. Antes, no inverno, nós tínhamos sol até as 6 horas da tarde. Ele se punha na montanha. Agora eu não vejo mais a montanha. Azul, eu, Suzarbô, tenho algo para compartilhar, nesse sentido, no que tange a genealogia dos lugares. Eu acho que ela está ligada fundamentalmente ao movimento. E aí eu vou me explicar. Porque os lugares não são só aqueles lugares que a gente vive, são os lugares que habitam o palácio das nossas memórias. São os lugares que se tornam lugares quando a gente viaja. Por exemplo, a Liz, ela viajou durante meses. Ela descobriu vários lugares que ela não sabia que eram tão queridos para o coração dela. Ela não fazia ideia. Mas ela precisou botar o corpo dela em movimento. Ela precisou fazer esse movimento para ela descobrir a genealogia de todos esses lugares que conversam com a memória afetiva dela, que conversam com o coração. Então, está ligado, sim, aonde você habita, mas nós habitamos vários lugares ao mesmo tempo, mesmo habitando um só lugar. Então, para mim, a genealogia dos lugares está ligada ao movimento constante de visitação, de saída, de chegada, de saudade disso. E fazendo uma transposição disso, né, para as relações familiares, né, no sentido de uma constelação, fazendo aqui também a ligação, né, com um berçário cósmico que eu acabei de compartilhar com vocês. A gente tem dentro de nós várias memórias afetivas de vários lugares, com várias pessoas, como se fosse uma coordenada de latitude e longitude, né? Então, assim, às vezes você está com uma pessoa que você não conhece, mas num lugar que você conhece, mesmo que você não conheça ele, no sentido de morar nele, e você faz uma correlação que não está no plano do racional, uma correlação, né, digamos, metafísica, multidimensional, e você sente uma estranha atração para querer compreender o porquê que aquela pessoa que você acabou de conhecer te parece tão familiar. Né? Eu vejo um pouco por aí, tá? Eu vejo uma coisa assim não sei, começou a surgir agora uma coisa na minha cabeça quando você estava falando. Aí o Vini começou a falar, de repente, pum, veio uma coisa de campo. Que o próprio lugar em si tem um campo. Tem. Influencia também. Há uma troca com a gente. É isso que me veio na cabeça. Pois é, enquanto a gente fala de metafísica dos lugares, eu acredito que tem muita representação desse campo, né? Mas eu acho que tem... Então, Azul, tem mais uma coisinha, desculpa. Oi. Perdão. Diga. Só mais uma coisinha. Eu estou canalizando, estou recebendo aqui. Tem mais uma coisinha. Existe uma diferença entre útero e berçário no lugar. Todos são lugares. Mas qual é o útero que você habita? Né? Quais são os berçários que você nasce? E quais são os lugares que você se lembra? Eu jogaria essas 3 percepções de lugar para a gente fazer essa reflexão sobre a genealogia dos lugares. A metafísica dos lugares. O útero, o berçário, né? O útero. O berçário... A Vilícia ia falar.
Não, eu só ia falar do que o Azul falou, né? Dos lugares, assim, de quando você falou que a menina olhou para um rio e ela queria se banhar e a gente meio que perde essa conexão, né? De olhar para um rio que está todo encanado e que aquilo poderia servir de uma outra forma diferente, né? Como a gente passa sempre e vê aquela água suja, então a gente já tem outra percepção daquele rio, né? E a criança não, ela olhou para aqui e falou, poxa. E para mim aconteceu exatamente isso, assim, aqui, voltando para Minas, né? Que era uma cidade que eu saí 10 anos, depois eu voltei para cá, fui para São Paulo e voltei. E eu tive uma outra percepção de lugar, assim, conheci lugares aqui que eu não tinha visitado, que eu visitava, mas com outro olhar, assim, sabe? Com um olhar antes eu olhava um rio canalizado e tipo passava indiferente e depois voltar e falar, poxa, é um rio que a gente pode se banhar, né? Que a gente pode se divertir nele. Isso. E eu, por exemplo, você disse que saiu 10 anos, né? Eu saí desse lugar com 17 e voltei com 30. Então, assim, eu me sinto meio sozinho, inclusive, fazendo essa reflexão aqui, né? Porque o olhar daquele que continua, ele costuma, não, tem pessoas que não estagnam, mas costuma estagnar, né? Sim, e aí, como a gente fala de metafísica dos lugares, né? É claro, para onde nós vamos e para onde os olhares, para além disso que é visto, né? Que seria a metafísica, né? Para estar além. Vocês estão me ouvindo? Porque para mim travou aqui. Estamos ouvindo, sim. Oi? Estão me ouvindo? Então tá. Sim. Mas tinha travado a tela, né? Então, como metafísica, né? Como eu, por exemplo, nessa ideia de pandemia, de estar aqui paradinho, de ter sido criado nesse lugar, né? E ter nesse lugar, né, metafísico, né? Esse lugar metafísico de representação. Eu acho que dentro dessa ideia que tu trouxe de útero e berçário, eu acho que seria um berçário, né? Nesse berçário, o rio que corre atrás da minha casa é um rio que eu não posso pegar minha sobrinha e nos banharmos juntos, né? E aí, no sentido metafísico, o que isso representa, né? Para a minha pessoa e para meu costado familiar também, né? Eu não consigo responder, tá? Eu estou falando assim e eu não consigo responder ainda, porque é uma reflexão assim, que eu já tenho há bastante tempo em relação a esse lugar em si. Mas é claro, a gente permeia muitos lugares e depois de 10 anos, né? A gente olha com outro olhar para aquele lugar. Não é mesmo, Áviles? Posso colocar um insight também? Olhares... diga. Foi falado sobre o útero e você falou que você voltou, né, a um lugar. Eu não sei se você voltou porque você quis ou porque emergiram acontecimentos para que isso acontecesse. Um lugar que eu tenho muito carinho e sinto que até hoje não saí de lá direito é o Rio de Janeiro. Eu conheci vocês quando eu estava lá ainda, que foi até 2 meses atrás. Eu sei que nesse lugar foi um lugar de renascimento para mim, porque foi um lugar que eu mudei muito dos meus pensamentos, eu descobri um mundo novo no Rio e eu tenho muito carinho por aquele lugar. Eu acredito muito no Rio e, por forças maiores, eu voltei para a cidade onde eu passei a minha infância toda, que é Manaus, né? Apesar de eu ser do Alto Solimões. E eu lembrei agora que eu sou prematura. Eu vim a esse mundo meio porque fui, não sei se expulsa ou porque aconteceu de eu nascer antes do tempo.
E a sensação que eu estou tendo agora, voltando para Manaus, no meio de uma pandemia, onde eu não posso viver essa cidade, eu não posso esse lugar, porque eu estou meio trancada. Eu estou em lockdown, né? E o meu coração ainda está muito lá no Rio. Eu lembro de a minha mãe contando a história de quando eu nasci. Eu ficava toda encolhidinha, porque o médico explicou para ela, olha, sua filha ainda pensa que ela está na sua barriga. E ela vai precisar de uns cuidados para se adaptar. E assim, como isso está num acontecimento de novo nascimento para mim também. Porque, de certa forma, se eu estou aqui é porque eu estou pronta para estar aqui, né? Conforme foi quando eu nasci. É isso que eu lembrei. Fantástico. Fantástico. Aí uma coisa que eu lembrei também aqui, que você disse, Azul, foi que do esquerdo e do direito, né? E aí eu tenho uma foto que eu tirei no prezinho, né? E aí era aquela foto que você tira com a bandeira atrás, com o globo, e aí um livro e você escreve. E eu, quando me deram a caneta, eu peguei com a mão esquerda. E aí, quando tirou a foto, eu percebi que eu estava com a mão errada. Mas mesmo assim, eu continuei com a foto. E durante muito tempo, eu fiquei olhando para aquela foto e falei, mas que coisa, por que eu peguei? A foto estava errada. E eu com a mão, com a escrita com a mão, com a esquerda, né? E eu sou destra. E aí eu fiquei durante muito tempo, assim, até com um pouco de vergonha, assim, com 12, 13 anos, de mostrar, porque eu estava com a mão errada. De alguém perceber, assim, pô, você pegou a caneta com a mão totalmente errada. E me veio isso na sua fala. Interessante, né? Essas representações. Achei, E olha a fala que você usou, a mão errada. achei assim, esse compartilhamento da Yang incrível, incrível, porque entrelaça, sabe, Gili? Gili não, Azul. Entrelaça a genealogia dos acontecimentos com dos lugares. Repara, né? Ela fez uma viagem no plano astral, ela fez uma viagem de morte e nascimento, de morte de um lugar que ela ama, que ela se identificou, que ela descobriu, que é Rio de Janeiro, e de renascimento no lugar que ela nasceu, que é Manaus, que é próximo daí, né? Então, assim, o entrelaçamento dessas duas genealogias, para mim, está claríssima no compartilhamento da Yang. Você concorda comigo, Yang? Concordo, sim. É impressionante. Eu tô sentindo você ainda toda encolhidinha, né? Buscando chamego, né? Buscando aconchego. Acho que a palavra é essa, né? Buscando aconchego. E eu acho que é isso, né? E com todos os paradoxos possíveis desse renascimento, né? Cara, tá muito lindo isso, tá muito interessante isso. Sim, fantástico, fantástico. Compartilhar com vocês um pouquinho também uma experiência única que eu tive com a Natália Noronha aqui no Rio, sobre constelação. Eu vi no chat que a Neng falou sobre isso, e também é bem interessante. Ela vai naquele fluxo também da não palavra. A gente até usa as palavras, mas eu sinto que é um pouco como nesse ambiente que a gente está aqui. Na constelação, as pessoas vão chegando e cada uma vai sentando em determinado local, e tem a pessoa que vai ser feito o constelamento, né? Uma pessoa, pelo menos falando da experiência que eu tive, né? Então, tem a pessoa que vai ser constelada e tem as outras pessoas que vão estar nessa roda, né? Eu fiz parte dessa roda. E é bem interessante, porque
não é designado, ninguém entra na roda pensando o que vai ser, mas de acordo com a própria posição em relação à pessoa que vai ser constelada, ou assim, a situação que vai se formando, que vão sendo estabelecidas relações, né? E assim, isso de alguma forma, de outra maneira, está me lembrando um pouco a constelação também. Bem interessante isso. Nossa, super, né? Essa leitura assim, dos relacionamentos que a gente vai entendendo, seja dos acontecimentos, seja dos lugares, vai aumentando bastante da nossa perspectiva e compreensão das coisas que vão acontecendo na nossa vida. Quer dizer, a gente pode ler, se descobrir até com essas leituras de lugares, né? Nossos movimentos. É mais ou menos movimentos, E como as coisas são construídas, né? Que nem você falou da igreja, né? Que é muito interessante isso, de como as pessoas pensavam na época, formava uma rua direita, né? Aqui já informa muita coisa, né? Na época, né? Você sabe por que formava a rua direita com essa, sabe? Sei. Era religioso, né? Sei. É religioso. É claro. Italiano. Destra, a direita, e a esquerda é sinistra. Destra, sinistra. Essa é a mão de Deus e essa é do diabo. Sim. É incrível isso, né? Minha mãe contou, ela viveu em colégio de freira quando ela era pequenininha. Ela falou que as freiras colocavam todas as crianças para dormir, virada para o lado direito, e dizia para elas que elas não podiam virar para o lado esquerdo porque tinham o demônio do lado esquerdo. E ficava todo mundo do lado direito morrendo de medo de virar. E depois ela pegou uma raiva, quando ela descobriu que não tinha nada a ver, assim, ela pegou uma raiva, eu passava um medo, todo mundo virado do lado direito. Então, quer dizer, imagina que construção é essa, né? Que loucura isso, né? E a gente leva todas essas construções para a vida, né? Isso que é o tenso. É o quê? Tenso. Tenso? Tenso. Com certeza. Mais alguma coisa? Eu já tenho uma dinâmica aqui a mais. É nessa, né, de ter voltado para cá, né? E aí eu não, o lance é que eu não consigo, como eu vejo a cidade de uma outra forma, né? Que eu descobri que aqui tem vários rios, tem pedreira, né? E porque a cidade aqui quase não tem praça, né? Tem um poliesportivo que tem várias árvores e o resto da cidade está praticamente toda muito urbana, né? E aí eu começo a fazer uns roteiros sozinha aqui também, né? E aí eu vou para alguns lugares e começo a andar assim de forma aleatória, né, para achar os locais, né, na natureza. E aí a minha família acha que eu tô pirando, sabe? Porque eu começo a pegar uns caminhos e sentindo mesmo, sabe? Onde eu tenho que entrar na rua e me desconfigurando, né? Eu também tenho essa de sempre andar... Quando eu percebi que eu sempre andava pro lado direito, sempre estava do lado direito. Eu comecei a fazer outros movimentos, outros caminhos para chegar no mesmo lugar. E a família acha que eu fico doida, porque às vezes alguém me encontra, eu tô num lugar totalmente diferente, né? Tipo, onde você tá indo? O que você tá fazendo na cidade? Andando então, Vilis, eu acho que fazendo isso, não sei se vai acessar, porque a gente não tem segurança de nada, né? Mas eu acredito, porque eu também costumo fazer isso, e eu faço com um propósito, que não tem segurança para mim, mas é de criar novas sinapses, né? Que é como quando a gente se propõe a comer algo novo, né?
as punks, por exemplo, né? As plantas alimentares não convencionais. Se não tem segurança que vai acontecer nada, mas eu trago a possibilidade para esse ser aqui, né? Novas sinapses. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Eu sei que eu me coloco nesse lugar. E pela tua fala, parece que tu também te propõe a se colocar nesse lugar, né? Sim, e acontece, é mágico. Mas eu acho que a Avis, ela passa por uma coisa mais forte ainda, que ela está quebrando os valores, porque a cidadezinha dela é pequena, né? E tem muito ainda disso que tinha, né? Desses conceitos que prendem, né? E aí você tem que ser muito forte, né? Para ser inteligente no meio disso tudo. Sim, porque você realmente é encarada como doida. Se você para, se você faz um movimento diferente, é muito louco isso. E é realmente doido, né? Porque você tem que entrar num conflito, né? Porque você tem que viver outras coisas novas, né? Mas aí tem todos os outros olhares, né? Que vão falar, poxa, você está se movimentando de uma forma doida. Mas, Áviles, tem várias questões aí nesse relato que você fez que pode enriquecer essa nossa exploração aqui, né, genealógica que a gente está fazendo. O primeiro deles é que essa coordenada de latitude, longitude, de espaço e tempo, ela é fractal, ela é infinita. Então, todo pedacinho de qualquer lugar pode ser ressignificado dependendo do seu olhar, gerar novas sinapses, como o Azul falou, entendeu? Então, todo lugar que você olha, você pode ressignificar ele com outro olhar e, tipo assim, caraca, hoje eu vi a folha daquela bananeira de uma forma que deu uma outra forma, né, para a bananeira. Aí no dia seguinte você olha e vê uma folha de um outro jeito que dá uma outra forma para ela. É a mesma bananeira, mas com várias perspectivas, fractalmente falando, né? Essa é uma perspectiva. A segunda, para enriquecer aqui nossa exploração, é que as cidades são construídas umas em cima das outras, entendeu, Áviles? Pega a escavação arqueológica que você tem, por exemplo, lá em Jerusalém. Você consegue ver até 4.000, 3.850 anos atrás. Você olha lá para baixo, lá embaixo, era a primeira cidade de Jerusalém. Lá embaixo, há 3.850 anos. Dá mais ou menos quase uns 250 metros lá embaixo. Imagina, você descer 250 metros para acessar arqueologicamente a primeira construção de Jerusalém. Então, essas cidades estão empilhadas umas em cima das outras. Então, e detalhe, cada pessoa, cada povoado que viveu essa cidade tinha sua lógica de tempo engatilhada. Entendeu? Então, você fica com essas lógicas de tempo correndo em tempos distintos. E, às vezes, você acessa uma delas. Que você não sabe de onde você está acessando, não sabe por que você está tendo o impulso de andar de uma forma diferente para outro lugar. É aquela coisa, mais uma vez, da metafísica e da multidimensionalidade. Você está acessando um tempo que não é o tempo da cidade, nem o tempo do tempo que a gente está vivendo. E isso não tem compreensão racional para isso. A ciência não explica isso. Isso você sente, né, como uma energia, uma vibração energética. Tudo bem que eu, como Zuzarbor, eu estou falando tudo isso porque eu estou acessando tudo isso. O Vinícius talvez não acesse, mas o Zuzarbor, ele acessa. Sim, fantástico. E se a gente for falar dessas camadas, né, eu vou voltar sobre o meu bairro. Meu bairro, como eu falei, é recente e tal. Se fosse as camadas arqueológicas, a gente ia encontrar umas ossadas de boi aqui, alguma coisa assim, né? Mas eu tive um colega de trabalho, quando eu trabalhei no tribunal, o Valmir, e ele disse que quando ele era criança, ele vinha aqui nesse bairro, né? Que não era bairro nenhum aqui. E hoje, há 20 anos, ele se chama Areias. Antes de 20 anos, ele era Barreiros, que é um distrito. Agora, aqui o distrito Barreiros, que pega vários bairros. E aqui o meu bairro é parte do distrito de Barreiros, Areias. E ele disse que quando ele era criança,
aqui era um lugar que tinha uma capoeira e areia. Esse rio que eu estou falando para vocês, um areião, alguns gadinhos perdidos e aquela vegetação de areia. Ele disse que era lindo, era branquinho, assim, era tudo branquinho. Imagina, aqui tem concreto hoje. Né? Agora eu vou falar sobre a fala de Áviles, né? Ela falou sobre a questão da loucura, né? Que ela... o povo acha que é doido. Eu vou mostrar o doido no tarô, tá? O louco, ó. Quem é o louco no tarô? O louco é aquele... Não sei se dá para ver ali, ó. Ele carrega, tá vendo que ele tá com um pauzinho e tem uma sacolinha nas costas. Ele é aquele que empreende uma caminhada que ninguém nunca empreendeu. Então, enquanto todos faziam uma coisa, ele disse, não, eu vou empreender essa caminhada. Ele pega as bagagens dele, ele pega todas aquelas informações que a família deu e coloca na sacolinha dele e vai a caminho de um caminho que os outros não fizeram. Por isso ele é tido como louco. Que incrível. Teve um dia que eu estava numa conversa na casa de uma amiga, né? E a gente estava falando sobre labirinto. E aí, na volta, eu comecei a fazer um caminho como um labirinto mesmo, né? E aí, fiz uma volta gigantesca, assim, e depois fui me deparar numa roda de capoeira. Uau! É sério, Você saiu do labirinto. Sim. Uau! Eu uma vez tentei fazer assim de labirinto num bairro chique em Curitiba, que eu fui numa missa, e aí, de repente, eu fui abordado pela polícia. Eu tenho essa impressão, sabia? Que quando eu começo a fazer uns caminhos aleatórios, assim, ou eu tô me esquivando de alguém, ou alguém tá me observando e... Não sei, eu tenho essas percepções, assim. Mas rola mesmo, né? Umas coisas assim, às vezes passa tipo um carro de polícia num momento que você tá saindo fora um pouco do sistema, assim, parece que tem uma coisa tipo, ó, uma mensagem ali, né? Eu me ligo nessas mensagens também. A gente estava falando dos movimentos da constelação, né? Uhum. Olha aí os movimentos, né? Cair numa roda de capoeira, fazendo labirinto. Ver a polícia quando está fazendo algo diferente. E a A constelação... gente vai atraindo o campo, né? Ou não. E a constelação é incrível, a Anne falou, e uma coisa que eu trago de constelação, eu participei de uma constelação, né? Constelei também, mas quando eu participei foi muito interessante em você perceber o que você está sentindo, né? E você fazer um movimento em relação a isso. A gente entra naquela representação, né? De quem a gente está representando ali, tá? Sim, super, super. Eu vou... A gente pode avançar? Porque já é 20 horas, né? Já é 22 horas. Eu vou avançar. Enquanto a gente conversar... Acabei de acessar o Vinícius aqui, ele me perguntou o que nós vamos fazer, né? Então, eu posso dar uma finalização aqui? Por aí! Ele baixou, o Sousa Boza baixou, de legal, ele se materializou. Aí, né? Sobre esse processo aí, né, que aconteceu, dos atos em relação ao nome, a edição de imagem que trouxe no outro momento era a Maia, né, naquela ocasião, né? Mas parece que está contida em Ulayan, né? Hoje. E aí esse ato, a edição do nome, o nome e esse ato que a gente está fazendo, eu tirei uma outra carta para ver o que sustenta isso, né? Que seria esse Papa. O que sustenta esse Papa, né? Nesse ato que a gente fez. Esse ato de olhar dessa outra forma para o nome. E apareceu a força. Então, lá na sustentação, ela estaria aqui, né? A força, olha aí. Como sustentação desse ato.
Eu não vou desdobrar agora porque já é 22 horas, né? Então, nessa sustentação do nome, o que veio foi a força, né? Desse outro, eu vou entender como esse outro nome, esse labirinto do nome, né? Usando a palavra de Áviles. Na genealogia do acontecimento, né? Esse ser dependurado, que é carregado, apareceu na sustentação dele, desse acontecimento, como o mago. Quem é o mago? O mago é o jovem que ele empreende, ele tem tudo na mesa dele, e ele começa, ele é o começo, ele é a carta número 1. Então, nós começamos a criar um entendimento dessa árvore que nos carrega, né? Aí eu estou aqui com todas as minhas ferramentas que essa árvore me deu. Olha que fantástico, né? Muito obrigado essa árvore. E aí eu decido o que fazer com todas essas ferramentas que ela deu. Nessa meditação, eu me ponho aqui a trabalho e avante. Avante é o começo, é o número 1. E na metafísica dos lugares, que tem esse imperador, veio como sustentação o enamorado. Eu vou trazer o que eu trago de entendimento. O enamorado está aqui no meio, tem duas criaturas, 2 pessoas aqui em volta dele, tem uma criança aqui com um arco e flecha, assim, né, que poderia ser um cupido. Mas, como é metafísica dos lugares, eu posso entender assim, ó, se eu não decido esse lugar, ou a representação que eu dou para ele, vem esse ser infantil com arco e flecha e tá! Tu não escolhe, eu escolho. Da minha parte era isso. Muito bom. Muito grata, Azul. Gratidão a todos, muito obrigado, né, por estarem participando dessa sustentação de campo aqui, né? E avante, né, para nossas descobertas desses nossos eus, né? Esses avessos do nosso nome, ou de nós mesmos, né? Desses lugares que a gente transita, desses acontecimentos que nos transpassam, né? Agora a gente está sendo transpassado, todos nós do planeta transpassado, humanidade, né? Humanidade, assim, essa pandemia que nos obriga a estar em casa, né? Ontem o Vini falou sobre se eu quisesse dividir, né, alguma coisa, falou assim, o Gili vai fazer a genealogia e a gente quer acolher uma situação. Mas eu tenho que dizer para vocês que, assim, eu passei um momento muito bonito também. A minha mãe faleceu agora segunda-feira, né? Mas pois ela era uma senhora de 85 anos, de um espírito assim muito forte. Ela era sagitariana. Ela tinha um espírito guerreiro impressionante, assim, sabe? Ela se manteve lúcida o tempo inteiro, até o último minuto. Ela estava escolhendo o que ela queria e o que ela não queria. Ela não deixava ninguém escolher para ela. Sabe, todo mundo querendo levar ela. Ai, não, vamos mudar sua casa, vamos deixar você assim, vamos deixar você assado, vamos pôr você ali, vamos pôr você aqui. Ela, não, não, eu quero assim. E ela conseguiu tudo do jeito que ela queria. E imagina, com 85 anos. E foi um pouco difícil, assim, porque tinha horas que ela estava
debilitada, assim, não anda mais direito, uma pessoa de 85 anos, né, perde equilíbrio e tal. E isso estava causando, assim, uma certa aflição, né, em mim. Ela não deixava eu ir morar lá com ela de jeito nenhum. Ela queria ficar sozinha. Eu adoro ficar sozinha, ela falava. Eu gosto de ficar sozinha, não gosto de gente que vai me atrapalhar. Eu vou ficar me sentindo comprometida. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, aí tenho que agir de um jeito assim. Não, eu quero ser eu. Ela falava assim, eu quero ficar sozinha. E ela ficou. E ela partiu de um jeito muito bonito, assim, sabe? Me deu um certo alívio, porque eu tinha medo que ela caísse da escada, sabe? Se quebrasse inteira, ou sabe? Tivesse algum acidente, assim, né? Que fosse meio trágico, né? Isso dava uma certa aflição, assim, sabe? De deixar ela ali sozinha, né? Mas a gente conseguiu respeitar tudo isso, né? E ela simplesmente um dia dormiu e não acordou. Foi simples assim. Foi lindo, sabe? E engraçado porque eu toda hora eu ligava para saber se ela estava lá, né? Tipo, você acordou? Você vai dormir? Você tá bem? Né? Aquela preocupação assim, né? E eu senti que ela deixou o dia que eu liguei, ninguém atendeu, sabe? Ela sabia que aquilo fazia parte, né? Que uma hora ia acontecer. Ela sempre me ensinou, né? Que a morte faz parte da vida, né? E isso foi muito bonito, assim, sabe? Ela falava o tempo todo da morte com uma naturalidade muito grande, a ponto de quando eu tinha 7 anos de idade, ela conversava muito com a gente, né? Ficava batendo papo, assim, né? Ali na mesa. Aí um dia eu tinha 7 anos, ela virou para mim e falou assim: olha, um dia eu vou morrer, tá? Eu levei um susto, né? Porque eu era novinha, né? Mas ela tinha medo que acho que acontecesse isso a qualquer momento. Aí ela falou: eu vou morrer, e isso é normal, isso acontece, isso faz parte da vida. A gente nasce, cresce e morre. E um dia eu vou morrer. Só que esse dia demorou muito, né? Foi com 85 anos, mas eu já estava assim, preparada de falar todo dia, está bem, tá tudo bem, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu aprendi que ela vive dentro de mim, né? Ela vibra dentro de mim e ela tá viva dentro de mim. Então eu consigo acessar ela de qualquer jeito. Como eu fiz com meu pai, né? Eu converso com meu pai, eu sinto ele dentro de mim. Então é isso. Queria só deixar isso esclarecido, né? Porque muitas pessoas, lógico, dá umas saudades, mas muitas pessoas veem isso com pesar, né? Com um pesar muito grande, assim, e muitas chegaram para mim: nossa, que triste. E eu não tô triste, sabe? Tô meio mexida, assim, porque é uma loucura, assim, tipo, a pessoa tá lá, mas ela não tá, sabe? É uma coisa meio louca, né? Tipo, pum, não existe mais, né? É muito louco isso. Mas não é triste. É bonito.